Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Amigos, estamos de volta, ou melhor, o ataque rápido está de volta, a dupla de sucesso está de volta e desta vez também estamos em vídeo. Esta é a minha cara, eu não sei se vocês gostam muito do que veem, mas pronto, não tenho outra. Vai um dia que possa e que tenha dinheiro para fazer uma mudança aqui na cara, eu faço. Deus me livre. Pronto. Amigos, nós estamos de volta, ou melhor, o ataque rápido Power by Win está de volta. E eu, como se não bastasse, já estive a aturar o Luís durante tanto tempo. É verdade, dormimos praticamente juntos em Leiria, não foi? Verdade. E depois quando me lembrei, eu vou ter que fazer o ataque rápido com ele outra vez. Suspirei. Mas pronto, cá estamos, depois de estarmos os dois presentes em Leiria para a Taça da Liga. O que sobra daí é? O que sobra daí é o tema de hoje. Que é? Que é o Benfica. Ok. Que é o Benfica. É para falar do Benfica? É. Ok. Porque estavas à espera de falar do vencedor? Não. Eu gostaria de qualquer tema. Eu acho que tudo o que sai da tua cabeça são temas brilhantes. Acho que sim. Ainda bem. Mas há aqui uma grande questão, que é se o tema for tentar encontrar pontos positivos neste Benfica, é difícil. Concordo. Difícil. Vamos lá, então começar. Queres que eu comece? Podes começar. Do que viste, ou melhor, eu também vi contigo, felizmente. Mas do que viste dos dois jogos, porque aqui importa referir que foi uma meia-final e uma final, dos dois jogos, em traços gerais, o que é que te pareceu, Benfica? A caminhar para pior. Desde logo há um ponto importante. Nenhuma equipa consegue a mesma produtividade se estiver manca em vários dedos. E também isso aconteceu com o Benfica. Não havia Otamendi, não havia o Rafa e não havia o Darwin, que são elementos-chave no processo ofensivo do Benfica. Mas isso acho que não explica tudo, nem parte de duas exibições muito sofridas, muito más. E acima de tudo há uma questão. Eu vi o Benfica logo na primeira versão Nelson Veríssimo, que foi uma versão aos trambolhões, porque o Benfica ele tinha sido anunciado no dia anterior, teve o falecimento da mãe, enfim, tudo contexto difícil, muito complicado. E o Veríssimo apresenta-se no Dragão com um sistema alternativo, com 4-4-2, com uma dinâmica um pouco diferente, mas a conseguir incomodar na altura um Porto que tinha o Luís Dias de baixa e que eu acho que o Benfica, apesar do 3-1 final e que ali a partir do início da segunda parte já foi um jogo quase sem história, mas o Benfica arriscou-se mais a ganhar esse jogo no Dragão do que agora contra o Sporting, apesar de só ter sido 2-1. Mas acho que o que sobra mais é que tu não vês praticamente nenhuma evolução positiva no Benfica num mês. Ok, foi trabalho em andamento. Ok, tem sempre faltado peças a Nelson Veríssimo. Mas o que vemos é que não houve propriamente um deslumbramento no 4-4-2, já se está a passar para o 4-3-3 e não há melhorias, não há. E há, isso sim, um barco à deriva. Por isso é um Benfica claramente doente, é um Benfica bastante abaixo dos dois rivais diretos e é um Benfica que chega ao final de janeiro e que tem muito pouco com o qual se agarrar. Eu no final até questionei o Nelson Veríssimo sobre o que é que um adepto do Benfica pode, ao acordar, agarrar-se para o resto da temporada, e é muito difícil. E pensamos no Ajax, mas pensamos em pouco mais, porque da forma como o Benfica está a jogar, é muito mais provável o Benfica perder pontos no campeonato do que os dois principais adversários. Sim. Por isso, eu sinceramente acho que, obviamente, o Benfica tem que olhar para o segundo lugar e não deixar de olhar para o primeiro lugar, mas nesta altura não tem que olhar para nada sem ser olhar dentro de portas, porque há muitas feridas expostas naquela equipa, há um fio de jogo praticamente inexistente,
É isso, e tu viste isso. Eu lembro-me de falar contigo também por causa da primeira meia-final. O jogo contra o Boa Vista foi assustador, não é? Porque o Boa Vista criou muito. Eu, na minha opinião, daquilo que A segunda vi, parte é. a segunda parte é toda de Boa Vista. É. Sobretudo pelo lado esquerdo do Hamas, não é? E do Gorré, pelo lado do Lázaro. O Lázaro, pronto, não é? Vacilou um bocadinho. Eu acho que em termos defensivos vacilou um bocadinho. É assim, obviamente que aqui o culpado não é ele, não é? Aqui a culpa é coletiva. Mas acho que o Lázaro não esteve muito bem. Mas olhando para a apatia do Benfica, eu mesmo no primeiro jogo fiquei com alguma dificuldade em perceber quem é que é a equipa grande, não é? Até mesmo na meia-final. Sim. Portanto, no ataque só tens um Everton que é o único com alguma Se calhar criação. é a única coisa positiva de há um mês Sim, para cá. Exatamente, Acho que é o único jogador com capacidade para desequilibrar e que retira alguma coisa de quando a bola vai à frente, porque a equipa, tirando o Everton, não consegue. Depois de um Diogo Gonçalves muito curto também, obviamente foi uma solução de recurso na ausência de Rafa, que é um jogador sempre muito importante, mas fiquei com a sensação também, isto aqui, obviamente não sei se tu concordas, o Pizzi, nós também abordámos esse assunto, o Pizzi, um jogador que, embora não caminhando para novo, embora perdendo cada vez mais protagonismo, é um jogador que, com as características que tem, ainda consegue decidir jogos. Ele é um jogador que ainda decide jogos. Eu acho que muito antes de decidir jogos, é um jogador que consegue pegar no jogo, que é uma coisa que ele E escasseava. depois tem aquela voz de comando, não é? O capitão. Sim, mas a serenidade com a bola nos pés, é o olhar em frente, é o tentar o remate, porque o que aconteceu é que os Benficas das segundas partes, com Boa Vista e com Sporting, foi um terror. Os dois jogos juntos, as duas segundas partes juntas, eu lembro-me de um lance que foi o remate de meia distância do Pizzi para uma Exatamente, defesa do Bracali. Mais nada, absolutamente mais nada. O Benfica, o chuveirinho que fez no final do jogo contra o Sporting foi absolutamente inofensivo e não tinha outra alternativa senão aquilo. Não conseguiu fazer mais nada senão aquilo. Mas desde logo, isso tu falaste de aquele lado direito, eu acho que os problemas do Benfica, o mais visível até é esse. Tu olhas para o lado esquerdo e tens Grimaldo, João Mário e Everton, que foram aí que nasceram os golos. Exatamente. É aí que ainda nasce alguma produção. Tu olhas para o lado direito e Lázaro, Meite e Diogo Gonçalves. Pá, com todo o respeito, é um lado direito de Coxo. Mais coxo? de Moreirense, de Famalicão, ou seja, é um lado direito de equipa de meio da tabela. E eu sinceramente acho que não há muitos milagres. Agora, eu acho que são jogadores em subrendimento. E para serem jogadores em subrendimento, acho que não há um papel bem desempenhado por quem os treina. E acho também que não há que é o mais evidente. Há ali um divórcio silencioso no Benfica. Há ali uma alma inexistente praticamente. E eu acho que isso é um bocadinho disfarçado com a presença do Otamendi. Quando o Otamendi não está, não sentes absolutamente nada. Ia pegar por aí. Sendo que estão ali 11 homens, É isso. 11 homens, zero equipa. E é curioso, sendo um jogador que jogou alguns anos no rival, num dos grandes rivais. Eu acho que essa questão é uma questão... Sim, enfim, não deixa de ser curioso. o jogador... Obviamente que é profissional. Não é? Quando eles têm aquele perfil, quando eles têm o perfil de líderes, seja mais pela voz, seja mais pela atitude. Por exemplo, tens o Maxi Pereira, que era um jogador que também fez o trajeto oposto e que era um jogador que não era tanto pela voz, mas era pela postura, pela atitude em campo. Num lado e no outro, foi absolutamente exemplar nesse aspecto. E um jogador de alma, um jogador que dá alma à equipa, não é? E isso falta muito ao Benfica. E em termos de sistema tático, achas que o regresso aos 3 defesas faz algum sentido ou isto já é um problema diferente que vai para além da estratégia, do fio de jogo, do estilo de jogo? Eu acho que... Isto já é um aspecto muito mais mental, não é? É um aspecto mental e acho que é um aspecto em que tu olhas para este Benfica e o Benfica é uma equipa que tem um comportamento de equipa pequena. Porquê? Porque o Benfica é uma equipa que controla razoavelmente bem o jogo sem bola, mas com bola não consegue controlar. E acho que isso. Então, quando joga contra o Sporting, neste jogo, é uma coisa que sobressai. E de que maneira? Sobretudo na segunda parte. A segunda parte foi o Sporting. Não. E mesmo na primeira. Na primeira parte, aliás, o Benfica ganha
e dá totalmente a bola. O Benfica aceita de bom grado o papel o papel expectante perante o Sporting muito antes do golo. O golo é aos 23 minutos. É verdade, o Sporting também não conseguiu criar oportunidades, mas o Sporting tinha o domínio com bola total. E o Benfica, no primeiro ataque que faz aquele golo, e é um golo bem trabalhado. Mas depois eclipsou-se outra vez, fechou-se, tentou controlar sem bola. Deixou de querer jogar o jogo, não é? Deixou de querer olhar olhos nos olhos e continuar a jogar. Na verdade, abdicou de jogar. Não é? Sim, eu acho que o Benfica nunca quis. O Benfica estava claramente... Eu, ao dizer que o Benfica é uma equipa que tem um comportamento de equipa pequena, eu acho que não estou a cometer nenhuma irregularidade. Porquê? Porque o Benfica vive precisamente de Rafa e de Darwin. São dois jogadores que jogam bem como? Em transição rápida, com espaço. Agora é Everton. O Everton, mas o Everton é um jogador que gosta mais até, às vezes, e ele faz aqueles compassos de espera, parece que está à espera do oponente para ele se posicionar, que é para ele fazer a finta e seguir. Não é um jogador tanto de vertigem, tanto de correria, de bola no espaço e corre. E aí o Rafa e o Everton e o Darwin são dois jogadores excelentes e vários jogos que já decidiram dessa forma. Não tendo esses jogadores, ou então tendo esses jogadores e contra equipas que se posicionem mais baixo no campo, o Benfica fica completamente sem ideia, sem uma lógica de jogo, sem um fio, e ou aquele lado esquerdo começa a funcionar pelo talento natural também dos jogadores, ou então o que tu notas é que não há trabalho, não há aqueles processos que tu dizes, ok, isto é trabalho de treino, isto é coisa que vem do treino, nota-se que a equipa treina isto. Não vês. E depois, uma equipa que não tem esta capacidade com bola, a que é que se pode agarrar? Às tais transições, aos contra-ataques e às bolas paradas. Ora, o Benfica, em bolas paradas, já na primeira passagem do Nelson Veríssimo, que era, curiosamente, o homem das bolas paradas do Bruno Lage, na primeira passagem dele como treinador principal, também ficou mal na altura. Eu lembro-me daquela final da Taça de Portugal contra o Porto, que o Mbemba marcou e foi em lances de bola parada, o Blanco Dimos também mal, e agora volta a ser um momento do jogo, o primeiro gol do Sporting, em que o Benfica também não consegue lidar com a bola parada. Por isso, nesta altura, falta tudo, não é? Isto parece aquelas coisas. Uma pessoa está aqui entre aspas, a malhar, mas é difícil tu agarrar-te a alguma coisa para dizeres, ok, o Benfica tem aqui alguns sinais que poderão trazer melhorias. Difícil. Acho que vai ser um final de época penoso para o Benfica. E a jogar assim, acho que o Benfica não tem hipótese contra o Ajax. A jogar assim... Goleado? Achas que é goleado? Até pode ser um 0-0, mas acho que o Benfica não tem hipótese, não tem argumentos. Vai ser muito difícil. Embora o Ajax vá sempre assumir o jogo, e o Benfica aí tem uma réstia de esperança por causa da tal capacidade do Darwin e do Rafa, mas e mesmo que o Benfica passe com o Ajax, acho que é uma época praticamente para esquecer, não é? Olha, mais duas perguntinhas, acho que são porreiras. Em relação ao Nelson Veríssimo, para ti parece treinador para o Benfica, para o futuro? Ou não? Até eu não falo só em termos táticos. Eu sei que se calhar é muito difícil, se calhar é injusto para nós estarmos aqui a falar do Nelson Veríssimo, mas é algo que nós temos, na nossa profissão, temos que comentar. Ele chega num contexto muito difícil, tu já falaste disso, outra vez, não é? Porque ele já tinha assumido a equipa principal num contexto também ele difícil, mas eu não... O que tenho visto do Benfica, ok, eu percebo que ele não seja nenhum milagreiro e não consiga fazer milagres em tão pouco tempo, não é? É difícil tu mudares o chip de uma equipa que está tão afetada psicologicamente, já para nem falar nos problemas diretivos, que isso tudo foi uma bola de neve gigante. Mas quer em termos de ideia de jogo, quer em termos de discurso, parece-me muito curto. Eu não sei o que é que tu achas, mas a mim parece-me um bocado curto. Lester, nós quando houve a mudança de treinador, falámos aqui, não sei se foi contigo, se foi com o Igor, falámos aqui do risco que era estes 6 meses de Nelson Veríssimo.
Não por ele, coitado, porque ele no fundo atirou-se para a fogueira, não é? É isso. E atenção, e fez o que tinha a fazer. E o trabalho na equipa B tem que ser valorizado, porque estava a realizar um trabalho espetacular. Sem atenção. dúvida. E nesse aspecto eu não tenho dúvidas que ele seja competente. Agora, para uma realidade de equipa A, de equipa que tem que ganhar títulos, de equipa que tem que ganhar jogos, não estou minimamente surpreendido com isso. Não tinha nenhuma expectativa em relação também ao Nelson Veríssimo, com total respeito pelo Nelson Veríssimo, porque acho que sinceramente é o menos culpado nisto tudo. Sim, acho que é o menos culpado. Acho que o Benfica cometeu um erro que é um erro claramente previsível. Era previsível de acontecer, porque isto de sacar um Bruno Lage, isto acontece uma vez de vez em quando, para além de que o Nelson Veríssimo já tinha estado com a equipa, não é? Pois, era isso, lá está, ele já conhecendo a equipa, não é? Já conhecendo muitos jogadores, se calhar o Rui Costa optou por não cometer nenhuma loucura, nem arriscar tanto no mercado. A questão é esta, a questão é que o Benfica, quando tu mudas a meio da época, tu ou optas por uma situação transitória, ou optas por uma situação definitiva. E tu não podes optar por uma situação quase definitiva, até ao final da época, eu diria que é definitiva, não é? Sendo uma situação transitória, porque com Nelson Veríssimo, quem é que acharia que isto seria? Eu acho que ninguém, foi claramente um empurrar com a barriga. E falta planeamento, falta... por acaso é engraçado as palavras do Sérgio Conceição, porque podiam encaixar também no Benfica, precisamente. Mas já lá vou a essas palavras, para já dizer que falta a tal palavra, projeto, falta planeamento, falta aqui uma definição. A certa altura tu já não sabes, então, mas o Benfica agora vai começar a apostar nos miúdos ou não? Qual é a ideia? É que para apostar nos miúdos, não é apostar nos miúdos nos jogos é isso. Nos jogos que pouco interessam, e depois chegam aos jogos a sério e os miúdos não jogam, não é? E o que é que te parece uma espécie de Sporting 19-20? Quando chega Ruben Amorim, vai fazendo os testes dos miúdos, vai aproveitando para lançar. Não digo uma coisa idêntica, mas... Só que a injeção é diferente. A injeção motivacional... O Nelson, eu acho que o Nelson Veríssimo fazia sentido. Nessa perspectiva de meio ano a preparar a nova época, fazia sentido se ele tivesse ganho a Taça Portugal quando a perdeu, em 2020. Agora, ele perdeu essa Taça Portugal, ou seja, aquele despedimento do Bruno Lage perto do final da época, o Nelson Veríssimo assume, faz 3-4 jogos no campeonato, lança o Gonçalo Ramos, chega à final da Taça Portugal, perde contra o Porto, que teve um jogador expulso logo na primeira parte. Dá para perceber que aquilo, em termos de injeção, não foi... Naquela altura tu não vais mudar um sistema e não vais trabalhar a equipa de uma forma totalmente diferente. Ou seja, tem que ser no plano psicológico, no plano emocional, que tu tens que dar ali um clique nos jogadores. E não aconteceu isso. Por isso, se isso não aconteceu nessa altura, por que raio é que havia de acontecer agora? Pois. Não é? Ok, ele entretanto fez um excelente trabalho na equipa B e a equipa B estava em primeiro lugar. É curto. Não é sequer comparável. Por isso, ele... Para ser opção, eu só diria que ele teria a lógica ser opção se o Benfica adotasse de uma forma firme uma estratégia, dizer assim, meus amigos, o Rui Costa chegava, ia dar uma entrevista, dizia, meus amigos, a partir daqui nós vamos deixar de lado esta questão do investimento, que efetivamente não está a acontecer, mas para tu deixares o investimento, tu também tens que fazer o oposto, tens que largar os jogadores, tens que vender os jogadores. Nós vamos fazer isto e vamos... de uma forma vincada, apostar nos miúdos. É que é preciso lembrar que, na altura em que o Ruben Amorim chegou ao Sporting, não deve ter sido nada fácil, porque o Ruben Amorim não chegou e esperou que um titular fosse às seleções para o meter a jogar. O Ruben Amorim encostou o Bataglia e meteu ajuda-me lá, Mateus Nunes. O Ruben Amorim encostou o Acunha, não o encostou, baixou para o sistema de 3 e lançou o Nuno Mendes, que ninguém conhecia. E até o Eduardo Quaresma, que jogava também. O Eduardo Quaresma também começa a aparecer, já não me lembro assim de cabeça quem é que era o central, mas também era um jogador experiente. Vê-se o Coates, não disse. Na altura acho que, não sei se tinha Mateo ou não, mas pronto, não interessa. Houve essa questão. Mas há essa diferença. Tu quando fazes uma aposta declarada nos jovens, tu já sabes que vais abdicar dos jogadores. Vais abdicar e tu, por exemplo, olhas para o Futebol Clube do Porto, que eu acho que o Sérgio Conceição não é alguém que
que tenha uma aposta declarada nos jogadores, mas nesta altura já é alguém que, pela regularidade que o Fábio Vieira lhe deu, coloca o Fábio Vieira à frente do Taremi. Obviamente isto é pontual, se calhar daqui a um mês já não é assim, mas também pela regularidade que o Vitinha lhe deu, que é um jogador extraordinário, ele também a certa altura chegou, tirou outro jogador ali do meio campo, até começou o Bruno Costa, mas tirou o Sérgio Oliveira, porque efetivamente ia ser o jogador, em condições normais ia ser o colega do Mateus Uribe. O João Mário começa bem, a certa altura o Corona já não é vendido, fica ali, mas ele continua no João Mário, e se calhar um treinador mais conservador iria dar o lugar de caras ao Corona. Ou seja, se o Nelson Veríssimo é a aposta, tem que haver esta passagem. Ou seja, tu olhas para aquela frente de ataque, e se calhar o Gonçalo Ramos tem que jogar. E claro que o Benfica vai ser mais frágil nesta altura, mas se a aposta é aos jovens, ok. O Paulo Bernardo tem que jogar no meio campo. São os dois jogadores que tu vês na formação, ok, estão capacitados para jogar na equipa principal. Vão fazer a diferença? Não, tem que crescer. Mas só se quer esta jogar. E o que tu vês não é nada disso. Mas também não é o oposto. Não é? Eles estão lá. E até o Gonçalo Ramos foi titular e o Paulo Bernardo também, mas depois chega à final e já não são. E depois tu aposta em quê? É no Diogo Gonçalves. Ainda é considerado um jogador de formação. Não podes considerar isso, acho eu. E não acho que seja propriamente um jogador para ser titular do Benfica. Enfim, há aqui muita coisa que está mal feita. Depois, para mim, cereja no topo do bolo é as substituições, que eu acho que o Nelson Veríssimo mexeu quase sempre mal na equipa. E quando... Tirando aquela entrada do Maite, que para mim foi... A entrada do Maite foi surpreendente. Foi incrível. Mas foi incrível. Como ele entra é uma coisa... Sim, mas, já mas tu... daí a ser titular no jogo seguinte. Com meia hora para o fim, lançar o Gil Dias, com todo o respeito, volto a dizer, lançar o Gil Dias, teres o Pizzi no banco, quando a equipa não tem bola, não tem capacidade de ter bola, quando a equipa está ali a passar um mau bocado, e tens que ter alguém para pousar a bola no chão e o João Mário já não se aguenta das canetas. Pizzi, claro. E já para nem falar que nesse jogo o João Mário também arriscou muitas vezes o amarelo, não é? Já para nem falar disso. Sim. Claro. Mas sim, eu percebo o que tu dizes e faz todo sentido. Acho que não há planeamento nenhum. E acho que o Nelson Veríssimo é vítima, não é nenhum réu. Acho que com isto tudo o Benfica é um barco à deriva. E o problema para os benfiquistas é que faltam 4 meses para acabar isto. É muita coisa. São mais de 100 dias. Caso para dizer que Benfica, que futuro, não é? Que futuro. E agora vamos diretamente para o Minuto CR. Olá, Lestre. Olá, Luís. Queria falar hoje de uma grande perda para o futebol português e principalmente para o Futebol Clube do Porto, que é a perda do grande protagonista da equipa de Sérgio Conceição, o Luís Dias. Era aquele nome que resolve quando é necessário, que desequilibra quando as coisas estão difíceis, que tira o coelho da cartola e apresenta algo diferente que todo torcedor ama. O colombiano era uma espécie de remédio para a dor de cabeça do Sérgio Conceição. 100 dias, o Porto precisará do PP, que chamou a atenção com a camisola do Grêmio, daquele jogador decisivo em Porto Alegre que até agora não foi nem sombra disso no Dragão. O golo contra o Marítimo é a esperança de uma nova fase que cobra protagonismo em um momento decisivo da época. PP tem talento, boa compreensão do jogo e atributos técnicos suficientes para ser o que se espera dele. Com confiança, sequência e uma movimentação ofensiva que o favoreça, com um espaço para construir da esquerda para o meio, terá tudo para se reconstruir no futebol português. Bem, isto era inevitável nós não falarmos, que é a questão do Luís Dias ter saído e esta questão, não chegando ninguém diretamente para o lugar de Luís Dias, é o que se tem falado mais, que é PP, não é? Poder ser o sucessor do colombiano. Sim. Para além de grande perda para o Futebol Clube do Porto, a saída de Luís Dias também é uma grande perda para o nosso campeonato. Era claramente, e até nós fomos a ver as estatísticas do 0-0, comprova isso, era o melhor jogador do campeonato. Até zero dúvida, claro. Sim, eu acho que é uma grande perda e acho que todo o adepto tem toda a legitimidade para ficar magoado com os milhões, por mais que os milhões não entrem nos bolsos dos adeptos, mas os adeptos também querem que o seu clube seja o mais bem sucedido nesta questão financeira. E neste caso não foi. E neste caso diria que foi
Foi mal vendido, embora tenha sido uma questão de necessidade extrema. Mas eu olho, por exemplo, eu acho que o Luís Dias tinha uma influência ao nível que do Bruno Fernandes quando estava no Sporting, e o Bruno Fernandes saiu por 55 milhões, poder chegar aos 70. E com a inflação que existe, acho que fazia todo o sentido ter sido um bocadinho por mais. Mas, enfim, eu até aproveito isto para meter aqui o meu mais da semana, o meu isto sim, que é as declarações do Sérgio Conceição, porque acho que são declarações... nós achámos curioso, o Sérgio Conceição já não estava suspenso e não deu conferência de imprensa no pré-jogo. Foi claramente para proteger este assunto, imagino eu, estou a falar de cor, mas depois não deixou de dizer o que tinha a dizer e não foi nada a quente. Foi claramente pensado e ele passou a mensagem que tinha a passar. E eu sinceramente acho muito interessante um treinador ter esta postura. Daí o meu isto sim ao Sérgio Conceição, porque como se costuma dizer, teve-os no sítio, não é? Exatamente. E não é fácil, e tu não vês treinadores a tê-los no sítio. O papel do treinador é sempre de vamos trabalhar com o que temos e tal. Aqui o Sérgio Conceição foi mais do que isso e mandou recados a sério para cima. Obviamente também tem as costas largas para isso e tem, de certeza, esmagadora maioria dos adeptos do seu lado, porque ele no fundo, também nessa declaração, representa os adeptos do Futebol Clube do Porto nesta altura, que estão bastante indignados, magoados com esta... Mas achas traídos que... até, eu diria traídos. Eu nem digo a cláusula, nem digo os 80 milhões, era da cláusula, não era? Mas sim. Achas que, por exemplo, se o Liverpool chegasse ali 70 milhões ou 60 milhões, aí o mais sensato era vender? Sim, acho que sim. E achas que aí os adeptos iriam compreender? Sim, eu acho que era muito difícil vender pela cláusula, não é? 80 milhões, apesar de tudo, ainda é muito dinheiro. Mas o 45, quando tu só vais lucrar 80%, ou seja, 36%, e depois ainda é o Porto que tem que pagar os custos de intermediação da transferência, tudo somado, e o bolo vai ir para baixo. Por isso, foi um mau negócio. Foi um negócio, se calhar, extremamente necessário para o Porto nesta altura para conseguir lidar da melhor forma com a questão do fair play, mas foi um péssimo negócio e então, do ponto de vista desportivo, acho que aniquila aqui muitas das possíveis aspirações que o Porto teria para lutar por uma prova europeia, porque acho que tinha, como a equipa está a jogar, com a capacidade que a equipa tem, a equipa não perde pontos, o Porto está a fazer um campeonato praticamente perfeito. Tem 2 empates. Está a jogar muito bem. Quantas vitórias seguidas? 15? Eu nem sei, mas no campeonato? É impressionante. Está a jogar muito à bola. Tu vês, a jogada do gol do Evan Nilsson é uma coisa. Não vi, fabuloso. E é um Porto de fino recorte, espetacular. A forma como simplifica e como aquela malta toda técnica que consegue ali uma harmonia a jogar a bola, Otávio, Fábio Vieira, Vitinho, é muito bom. E realmente os adeptos têm toda a legitimidade para ficar chateados, e o Sérgio Conceição também, porque agora eu para mim, mesmo não sendo se calhar declarado, o Porto era candidato a ganhar a Liga Europa e agora já não é. Se calhar. Agora, daqui a um mês até pode ser, porque o PP pode engatar e entrar aqui neste comboio e até se ingrar. Mas é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil isso acontecer. Acho que o PP poderá ser alternativa, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde o Taremi vai ter que voltar ao 11 e vai ser muito difícil o Fábio vir a sair. Por isso, é um ponto e vírgula. É um ponto e vírgula. Imagino mais um Fábio Vieira a fazer um papel a partir da esquerda, como o ano passado acontecia muitas vezes com o Otávio, ou até como o Corona, aqui num estilo um bocadinho diferente, um estilo mais combinativo, muito menos de 1 para 1. E acho. O Fábio Vieira não tem a mesma explosão, não tem a mesma. Tem muita técnica, mas não tem as mesmas. Mas tem uma visão de jogo fabulosa. É isso que lhe dá. Só para dizer também que aproveito esta dica para lançar o nosso desafio desta semana. Estamos a oferecer um bilhete duplo para o Arouca Futebol Clube do Porto. E o desafio é este. Digam-nos qual é que é o treinador que vos vem à cabeça de dar assim umas alfinetadas duras na direção
na própria direção. Digam-nos quem é, recordem-nos essa história e a resposta que nós mais gostarmos, já sabem, vamos atribuir esse bilhete duplo. Bom para repto. participarem. É no nosso Twitter, no post que nós vamos fazer no Ataque Rápido, o podcast. E será conhecido o vencedor na quinta-feira. Quinta-feira à tarde. Quinta-feira. Por volta das 6. E já sabem, a escolha é totalmente subjetiva. Totalmente. Exatamente. E agora vamos para o desenterrado. Desenterra aí, homem. Logicamente que hoje sou eu a desenterrar e parece-me óbvio que, este caso, Alan Ruiz de volta ao futebol português. Parece-me óbvio, atenção, o outro reforço do Arouca, o Arouca, este mercado foi absolutamente Aliás, surreal. nós estamos a gravar no 31, por isso ainda não sabemos como é que isto vai acabar. Não nos vamos alongar muito sobre o assunto, porque uma pessoa já não sabe nada, já não digo nada, todos os dias uma pessoa fica surpreendida. Mas, para além do Alan Ruiz, o Wellington Nem no Arouca, que eu quando vi o Wellington Nem no Arouca, como? Nem imaginavas, não é? Nem imaginava. Eu lembro-me dele quando ele começa a despontar no Fluminense, depois vai para o Shakhtar. É verdade que ele no Shakhtar não teve muita regularidade, não foi propriamente aquilo que se esperava dele. Portanto, agora que ele até andou emprestado em alguns clubes. Mas então nem no Arouca. E depois Alan Ruiz. Quer dizer, o Alan Ruiz não saiu a bem não saiu a bem do Sporting. Não é? Ele faz 16, 17 com o Jorge Jesus e até tem até mostrou alguns dotes. Ele não tem maus números nessa temporada. Ganhava milhões. Ele custou 7 milhões, não foi? Foi. 7 milhões, Custou muito, ganhava muito e depois ele na época seguinte ele foi encostado e até sai a mal. Houve aquela questão com o irmão no Sintrense que ele não aparecia, sim, lembras? sim. Era Sintrense, acho eu. E pronto, um filme do caraças O e o clã homem está. Ruiz. E o homem está de volta ao futebol português e ao Arouca. Mais surpreendente que isso. Muito bem. E agora é a vez do isto sim e do isto não. Já ia fazer as neiras. O meu isto sim já está dito, não é? Sérgio Conceição. Exato. Olha, e o meu isto sim é o Canadá. O Canadá venceu os Estados Unidos 2-0 e está praticamente, não está apurado ainda, mas está muito bem encaminhado para um Mundial. Com os Stevens. É verdade. O Vitória e o Eustáquio. Portanto, muito bem, esta geração do Canadá, e nós aqui no 00 também, em breve também vamos explorar isso. Essa geração do Canadá está a dar muito que falar, tem jogadores muito talentosos também, estão a aparecer, e também de realçar que o Canadá só teve uma presença no Mundial, foi no México 86, não foi? Estava a pensar nisso, mas não sei dizer. Acho que foi realmente. no México 86. Portanto, fantástico. Daí a minha menção aqui ao Canadá. E agora, isto não. Agora que as pessoas veem que tu és um banana como dealer e eu é que tenho que andar aqui a... E bem, tocas bem ao piano, pá. É? Ok. Olha, o meu isto não é o Portimonense, porque estava aqui a fazer uma excelente época, ainda vai a tempo de continuar a fazer, mas sujeitou-se, porque vendeu os dedos e agora só com os anéis a coisa está difícil. Ainda por cima agora apanhou aqui um ou outro caso de Covid e aquilo, uma lástima, no último jogo contra o Tondela não tinha guarda-redes suplente, não tinha defesas suplentes, não tinha médios defensivos suplentes, só tinha seis suplentes e era tudo de meio campo à frente. Depois aquela expulsão que foi cedo também, coitado, não é? Certo. Coitado, é uma entrada muito dura. Pronto, mas isso são coisas que acontecem. Agora há aqui sinais preocupantes para o Paulo Sérgio, que fez um excelente trabalho na primeira volta, mas que agora vai perdendo depois vai perdendo outro e depois vai perdendo outro. Portanto, eu acho que a saída do Ailton foi... O Ailton também sai, enfim. E chegamos a esta altura e nós estamos nos últimos 6 jogos o Portimonense fez 2 pontos, empatou 2 jogos, perdeu 4. Ainda está numa zona perfeitamente tranquila, convém começar a dar à solda, porque há equipas que estão também a crescer lá atrás, mas assim vai ser muito difícil tentar o sonho de ir à Europa, muito difícil. Concordo. Olha, e o meu isto não é... Obviamente nós estamos a gravar no 31, portanto não me batam muito porque eu não sei se realmente vai acontecer, mas o que a imprensa espanhola avança é que o negócio do Aubameyang com o Barcelona já caiu. Isto parece-me um amadorismo do caraças, porque então ele é possibilidade para o Barcelona. Para já ele está encostado no Arsenal, que tiraram-lhe a braçadeira e ele está encostado no Arsenal, mas o Al Nassr tirou uma proposta por ele, o Al Nassr da Arábia Saudita. Portanto, surge aqui o Barcelona como uma oportunidade. E só quando o jogador está em Barcelona para realizar os exames médicos é que realmente percebem ou fazem ou um braço de ferro
porque o Arsenal quer que o Barcelona pague o salário na totalidade e o Barcelona, como está muito saudável financeiramente, não consegue. Portanto, não consigo entender, já com o jogador em Barcelona não consigo entender, mas pronto, isto vindo do Barcelona e do Arsenal também E do Aubameyang. e do Aubameyang. Eu acho que é a tempestade perfeita para isto. Não me surpreende muito, mas também não ficava surpreendido se amanhã está o Aubameyang no Barcelona. Portanto, eu já não digo nada. E agora é a vez do Si yo fuera. Concordo. É quando Eu te sinto calas. É quando te calas. Está boa. Vamos ter sentido humor. e eu Então, e tu, se tu fosses quem? Se eu fosse a Federação Portuguesa de Futebol, e atenção, vem aí polémica, até porque nós já falámos disto nestes últimos dias, se eu fosse a Federação, eu adotava uma Final Four para a Supertaça. Aí está. Eu trouxe o assunto. Eu disse que ia trazer este assunto. Vou ligar à malta do Isto é Polémico, porque isto é polémico. Eu tenho esta... Eu defendo isto. Eu custa-me um bocado que uma competição seja atribuída. Obviamente que para chegar lá é preciso muito mérito, de muito tempo de trabalho, mas canalizar uma Supertaça só 2 equipas acho pouco. E acho que seria uma boa oportunidade para, ou no fim da época, cenário ideal a meu ver, ou no início da época, cenário alternativo a meu ver, criar uma competição A 4. ao estilo do que se faz em Espanha, mas em Portugal. Ou, como nós vinhamos a falar na viagem de regresso de Leiria, num sítio onde faça sentido. Não na Arábia Saudita, não no Qatar, mas sim em França, no Canadá, Em Espanha também. em Espanha, na Venezuela, na Bélgica, Diáspora lusa, não é? na diáspora, onde fizesse sentido, onde se enchesse um estádio, onde pudéssemos levar o futebol português a outros sítios e também ir buscar receitas. Acho que a Supertaça, só um jogo, fica-me sempre a saber a muito pouco. Ok, é o pontapé de saída, só que depois, isso contar como um troféu como aos outros é uma coisa que... E eu gosto do conceito da Taça da Liga, gosto deste formato, desta Final Four, pá, gosto disto. Acho que se calhar a grande maioria das pessoas não partilha dessa opinião, e todas as opiniões são válidas, porque se calhar não a vivencia, e eu convido toda a gente a experimentar, porque é porreiro, é um ambiente que se cria ali, não é um ambiente de Euro, nem é um ambiente de Mundial, Claro. mas é um ambiente engraçado, diferente, sim, engraçado, O tens espetáculo muitas ganha outra atividades, cor, não é? os próprios jogos têm algum dinamismo, acho bonito, os preços são acessíveis, dá para as pessoas aderirem, por isso deixo a minha sugestão, criar um formato deste género para a Supertaça. E vão-me dizer, como vocês me diziam, então, mas assim sujeita-se a quem ganha a Supertaça, nem sequer ganhou o campeonato, nem a Taça Portugal. Ok, pois não. E nós estamos formatados para, neste formato atual, considerar que só uma dessas, só um vencedor é que pode ganhar. Deixa de haver esse conceito, não é? São as 4 melhores equipas do futebol. Nesta altura, se fôssemos ver quem é que ia ficar este ano, portanto seria Porto Sporting, eventualmente Benfica e eventualmente Tondela ou o Mafra. Sim, por causa seria da taça. Sim, dos finalistas. E por norma seria aqui equipas fortes e íamos ter bons jogos, e acho que é uma boa oportunidade para divulgarmos o nosso futebol. Está feito. Se eu fosse a Federação, Final Four na Supertaça. Muito bem, gostei da forma de terminar. E eu vou-te desculpar desta vez porque nós andamos a falhar com as notas que tínhamos em relação ao convidado. Depois da semana. Estou farto de levar negas. Bem, Sinto-me com 20 anos. Maltinha, está fechadinho este episódio. Já sabem, nós voltamos para a semana no sítio do costume, com os intervenientes do costume. Em princípio, já sabes que há sempre alguma mudança de última hora. E já sabem, sigam-nos no Spotify, iTunes, RSS. Nós estamos aí sempre disponíveis e cuidem-se.